A mensagem do Natal é uma mensagem tão clara, irmãos. A gente vê nas Bíblias Sagradas, nas páginas, que fala do perdão. A gente não pode comemorar o Natal ou pensar no nascimento de Cristo sem lembrar do que Ele fez, do perdão que Ele ofereceu, da graça em nossas vidas. Ele na cruz do Calvário, já na sua morte, Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque Ele não sabe o que estão fazendo. E a gente às vezes tem uma dureza do coração para perdoar, para pedir perdão, para pedir misericórdia. Certa vez um discípulo de Cristo perguntou: Pedro, que acompanhou no seu ministério: meu irmão pecando contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7. Aí Jesus dá uma resposta, dá sem limite. Não só 7, mas 70 vezes 7. Não há perdão, não há limite para o perdão. E hoje eu pensei num tema de uma mensagem, de uma reflexão que a gente já vem cantando. Obrigado. É que o Natal é alegria. Os anjos cantando, coral de anjos, os pastores, apesar do medo, mas também uma alegria tão grande. E a gente vai encontrar esse registro no Evangelho de Lucas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, justamente a partir do capítulo 2, o verso 8. Os anjos e os pastores, o sermão com o tema Natal, alegria, mas Natal é gratidão que transforma aqueles que recebem a Cristo como Salvador. Porque senão só vai ficar naquela mesa cheia de alimento, mas vazia. A Bíblia chega a dizer no livro da sabedoria que é melhor um prato simples de hortaliça, simples, do que um boi cevado, onde não existe o perdão, onde não existe o amor. Lucas capítulo 2, o verso 8, eu queria fazer essa leitura, embora a gente aqui já fizemos essa leitura, mas só para dar um destaque nesse texto, que diz assim, verso 8, 2:8, havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E aqui o texto nos informa que eles ficaram tomados de grande medo, de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Natal realmente é alegria. Boas novas de grande alegria. Galardão, o evangelho é isso, é boas novas de alegria, que será para todo o povo. Não sei se você já percebeu a curiosidade quando fala naquelas parábolas, do filho, do pastor, as ovelhas, da dracma perdida, do filho pródigo, que foi o que aconteceu quando achava grande alegria, festa no céu. Natal é alegria. Natal é realmente gratidão. No versículo de número 10, dá esse destaque: o anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenha medo, eis aqui vos trago boa nova, de grande, grande, grande alegria. Irmãos, Natal é alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, veja, que é Cristo o Senhor. Lembrei de uma reflexão trazida pelo pastor Abisaí, que ele não só é o Salvador, e é verdade, ele é o Senhor. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ele é o Senhor, então ele deve realmente mandar tudo na nossa vida. E isto servirá de sinal, verso 12, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, olha aí gente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, a igreja pode ler comigo o verso 14? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Senhor amado, alegria, gratidão, paz, perdão, é a mensagem de Deus, do Cristo que transforma. Daquele que recebeu Cristo no coração, o Natal aconteceu. É uma nova criatura, Pai. E queremos agradecer ao Deus porque nós buscamos a informação na Tua palavra, Deus, que fala que o Natal é isso, transformação.
É o Senhor que tira o homem que tinha alegria, o prazer em extorquir, como Zaqueu, em roubar, mas agora, ele agora falava de um novo Zaqueu. Ele disse, eu resolvo, depois de conhecer a Cristo, dar a metade dos meus bens, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Tudo isso é Natal. O Natal de Zaqueu, o Natal de Bartimeu, o Natal de Nicodemos, o Natal de Pedro, de João. Ah, meu Deus, esses natais é quando o homem tem um encontro contigo, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela se revela ao nosso coração. Continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Uma noite comum para os pastores. Quando eles estavam naquela região, mas aquela noite comum passou a história, né? Passou-se uma história que transformou o mundo. Em campos ordinários, pastores comuns receberam um anúncio extraordinário. Lucas capítulo 2, do verso 9 até o 20, a gente vai ver esse relato completo. Eu considero um dos relatos mais completos a respeito do nascimento de Jesus Cristo e da revelação de Deus. Então, é um evento histórico, mas muito mais, esse capítulo revela o coração do Natal. O coração do Natal. É as boas novas, uma alegria. Eu estava vindo da minha casa, ali na Evangélica FM, eu via quando um pastor estava pregando, ele dizia, Natal é amor. E ele recitava João 3,16. O Natal é para quem crê, é perdão. Jesus veio, mas os homens não sabem. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Tem muita gente embriagado, drogado, se prostituindo, dizendo Feliz Natal, comemorando Natal. Não tem uma realidade com a palavra do Senhor. Não tem transformação. Então, em Lucas, do capítulo 2, não apenas relata um evento histórico, mas revela o coração de Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo. Uma alegria que invade o medo. E uma gratidão que transforma aqueles pastores tímidos, medrosos, em fortes testemunhas do poder de Deus. E a gente vai ver pelo menos alguns tópicos que eu considero importantíssimo para a gente entender por que Natal é alegria e por que o Natal é gratidão. Eu creio que você não vai ficar apenas alegre, já está alegre, mas vai sair aqui agradecendo ao Senhor, como aqueles pastores. Em primeiro lugar, a gente vê no versículo 9 e 10 do capítulo número 2, a alegria que vence o medo. Justamente isso. Os pastores, quando viram aquela revelação, o texto nos informa que eles ficaram com medo, ficaram assombrados, grande temor. E o anjo diz, não tem mais, não é para ter medo. E ele aqui explica o que estava acontecendo. Eu quero trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Os pastores, a princípio, não entenderam, como Maria não entendeu, como José não entendia, como muitas pessoas não entendem o que é o Natal ainda hoje, muitas pessoas não compreendem o sentido real do Natal. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente vê uma alegria que vence o medo, o anjo do Senhor que aparece, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram com grande temor. Mas o anjo logo disse, não temas. O medo é a primeira resposta humana ao divino. Todos, a gente vê no Antigo Testamento a revelação de Deus, a teofania, os homens com medo caíam. E aqui diz que naquele momento tiveram medo, os pastores ficaram aterrorizados, ficaram com muito medo da visão. A mensagem angelical começa com não temas. Deus sempre nos encontra com nossos medos, e eu quero dizer para você, por favor, preste atenção, não perda a visão, não temas, Deus tem uma solução para o teu problema. Não temas, você precisa receber essa palavra com uma posse, sempre dizendo não temas. Alguém que estuda a curiosidade bíblica diz que na Bíblia tem 366 vezes não temas. Até no dia bissexto, no ano bissexto, você não vai temer, porque Deus é quem ajuda a gente, irmãos. É Deus que nos ajuda em Natal. Quantos natais você já está aqui na terra? E Deus até aqui sustentou, não? Você, por que está com medo?
Então a gente pensa aqui, os pastores com medo, e agora foram tomados de uma grande alegria. Não é apenas uma emoção superficial, algo sobrenatural, um fenômeno estava acontecendo e os pastores estavam vendo aquela realidade. Você crê que Deus pode transformar a noite sombria, triste, em uma noite feliz, um encontro com Cristo? Digam amém, irmãos. Essa noite, hoje, a gente está falando desse Cristo para você. Então, grande alegria não é emoção, mas uma realidade espiritual que desarma o temor. Num verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, Jesus Cristo lança fora o medo. O verdadeiro Natal começa quando permitimos que a mensagem de Cristo substitua nossos medos. O que é que você tem mais medo? Qual é o seu medo? Nesse final de ano, durante todo o ano, você andou com medo? E quem sabe o seu medo aumenta para o próximo ano. Deus quer tirar esse medo. Vai dizendo para você nessa noite. Presta atenção. Para você. Creia, não temas. Eu trago uma notícia boa para você. Eu quero dizer que você vai ficar muito feliz, porque Deus tem coisa boa para mim e para você, meu irmão. Natal é isso. Ele tira o medo sai de cena e Ele quer colocar alegria. Será de alegria para todo o povo. Eu creio que será de alegria para toda a IBT. Para todos os irmãos que estão nos visitando. Para todo você que está também no canal. Será de grande alegria. Aguarde. Não é? A Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria? Você crê, pode dizer amém, irmãos? Deus pode transformar teu medo em alegria. Então, em primeiro lugar é isso. O verdadeiro Natal tira o medo e coloca alegria. O anjo disse para Maria, que a Maria ficou assustada, como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem, eu não tenho custo de relação. Ele não tenha medo, porque de onde eu vim, nada é impossível. Creia que você está, pastor, não dá tempo agora. Deus querendo, Ele faz agora, na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique com medo, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Mas, em primeiro lugar, a alegria que vence o medo. Em segundo lugar, a alegria que se fundamenta na identidade de Cristo. Veja o verso 11, por favor. O verso 11, como é forte esse verso 11 do capítulo 2. Está escrito assim: é que hoje, ele quer ficar, não ter mais medo e ficar alegre. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo. O Messias tão esperado chegou. Ele chegou, ele está presente. Ele disse assim: eu sou o mesmo de ontem, eu sou hoje e eternamente. O mesmo Jesus está aqui, o quarto homem da fornalha, aquele que nos ajuda, aquele que disse para Jairo: não temas, creia somente. Se você crer, se eu crer, a gente vai ver a glória de Deus. Essa alegria se fundamenta na identidade de Cristo. É Jesus, ele está falando de Cristo. Hoje nasceu Jesus, o Salvador. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa alegria, irmão, tem um conteúdo muito importante. Não é uma alegria efêmera, passageira, uma alegria de mesa de bar, uma alegria de uma noite, quem sabe, de um culto, uma missa, sei lá, e de que for. Não, não é isso não. É a alegria que permanece. Você sai daqui e o teu coração continua alegre. Porque você crê no Senhor. A alegria está ancorada em Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. O Salvador nasceu, que nos resgata do pecado. O seu nome será chamado Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmão, você tem pecado? O homem é pecador, mas Jesus perdoa os pecados. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e para vos perdoar, expurificar de toda justiça. Agora a Bíblia diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa o pecado e deixa, confessar e deixar, vai alcançar misericórdia. Mas se a gente continuar pecando, não vai conseguir. Pelo contrário, Deus vai se afastar, né? A mão do Senhor não está encolhida. Então a notícia é essa, com conteúdo: nasce o Salvador, é o Messias, é o prometido, cumpriu a profecia. Irmãos, você tem promessa? Eu tenho, na Bíblia tem, todas elas vão se cumprir, amém, irmãos? Josué disse: nenhuma promessa falhou, de todas que Deus prometeu, tudo se cumpriu. Vai se cumprir tudo, a tua família será abençoada, os teus filhos vão trabalhar, vai ser coisa maravilhosa, a tua esposa realmente será uma videira frutífera ao redor da tua mesa. Tudo isso é promessa de Deus, e se cumpre. Ele é o Senhor, Ele tem autoridade soberana sobre tudo. Eu gosto muito daquele texto: é-me dado todo o poder. Jesus foi quem disse: no céu e na terra. Jesus pode tudo, irmão.
Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria nessa época, ou em todas as épocas, Natal, é proporcional ao nosso entendimento da identidade de Jesus Cristo. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, Ele é o enviado para você, é o Messias, então você nada poderá vencer. Ele não é apenas aquele bebê. Tem muitas vezes, né, a manjedoura, coloca um bebê ali e tal. Ele agora, ele é Deus, que está à destra de Deus e está trazendo para você, irmão. O verdadeiro Natal é isso, é justamente a alegria que se fundamenta na identidade do Cristo. Quando Pedro disse assim, Jesus perguntou, o que é que o povo diz que eu sou? Diz que tu és Jeremias, um dos profetas, João Batista, tudo bem. Isso é o povo está me dizendo, está dizendo por aí. Mas vocês dizem que eu sou quem? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o quê? O Cristo, olha a identidade. Tu és o poderoso, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, a identidade é Cristo. Mas sabe por que a gente tem gratidão? Tem medo, tem dificuldade, a gente sabe que Ele é o Salvador, mas a gratidão que nos leva a buscar. Veja o verso 15 e 16, o verso 15 diz assim, ó, quando ele tiver a visão, glória a Deus nas alturas, tal, no verso 14, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos com o que nos deu a conhecer. Sabe o que eu me lembro aqui quando eu leio esse texto? É inevitável vir na minha mente. Sabe qual é? Aquele discípulo no caminho de Emaús. Como foi que eles estavam? Triste, não foi? Quando eles viram Cristo, ardia no coração. Como foi que eles voltaram? Feliz. Irmão, sai daqui feliz. Jesus é contigo. Ele te prometeu, Ele vai dar vitória. Não seja aquele discípulo com os olhos fechados, cheio de incredulidade, só vê luta, só vê miséria. Creia num Deus vivo, num Deus ressuscitado. Creia no Emanuel, porque Ele é Deus conosco. A igreja pode dizer amém, irmãos? Ele é Deus comigo e com você também. Aleluia, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Então, a gratidão que nos leva a buscar, eles buscaram, e foi ali, os pastores comentavam com o outro, e foram, olha, que eles não foram devagar. A gente deve estar todo devagar. Veja o verso de número 16. Foram apressadamente, e acharam do jeito que os anjos disseram. Estava lá Maria, estava lá José, a criança deitada numa manjedoura. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que a palavra de Deus é fiel, irmãos. Deus prometeu e não falha. Sabe quem que falha? Eu, você, o homem falha. Deus não falha. A Bíblia diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para... Se Ele prometeu... Eu faço uma pergunta, eu já vi muitos pregadores fazendo, mas eu sinto no meu coração fazer. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver, irmão. Tem promessa de Deus? Comece a cantar. Porque Deus é Deus que dá vitória. Não é nem porque eu mereço, nem você merece, mas é a sua misericórdia, irmão. A gratidão nos leva a buscar. A verdadeira gratidão é ativa. Os pastores não apenas se emocionaram, mas se moveram, foram buscar a Cristo. Vamos, vejamos. A gratidão gera a curiosidade espiritual e o desejo do encontro. E eles foram apressadamente. Sabe o que eu percebo aqui? É a urgência nascida da fé. Vou citar o profeta Isaías, 55:6. Buscai ao Senhor, a igreja sabe, buscai ao Senhor, invocai-o. Irmãos, a gente está demorando tanto, depois eu oro, depois não sei o quê. Eu já li esse versículo e está aquele crente relaxado, sem leitura da palavra, sem compromisso com oração. Sabe o que a Bíblia diz? Buscai ao Senhor, enquanto pode achar. E é buscar, irmão, todos os dias, a presença desse Deus que está conosco, Emanuel. E aqui o texto fala, vamos com pressa, gratidão, a gratidão pelo dom de Cristo nos impulsiona a buscá-lo, a dar prioridade a Jesus Cristo. Então posso fazer uma pergunta a você, é o culto final de ano, a gente vai ter de hoje a 8, mas qual foi a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? O que você, na sua agenda, o que foi prioridade em 25? Será que Cristo está ali como prioridade? Ou ele não está na agenda? Sua agenda está abarrotada e não é prioridade. Para muitos, infelizmente, são os religiosos. Cristo não é prioridade. Não existe nem relacionamento. Não existe aquela busca a Deus. Lembre-se que o Natal fala muito mais do que uma mesa farta, do que todo mundo se apertando a mão. É prioridade, é relacionamento. Então aqui nesse texto fala com muito, vamos, vejamos, foram apressadamente. Mas em quarto lugar,
Eu falei aqui que a alegria que vence o medo, os pastores que mais venceram, a alegria que se fundamenta na identidade que é Cristo, a gratidão que nos leva a uma busca, não podemos você ficar estático, gente que agradece e não se manifesta, tem que agradecer. Você lembra, por exemplo, eu sou, na minha mente, aqueles 10 leprosos, quantos foram curados? Quantos? Dos 10, quantos voltaram? Irmãos, será que a gente sempre é assim? A gente pede, mas não tem aquela alegria de agradecer. Esse ano a gente teve diversos cultos de gratidão aqui na igreja. Eu creio que 2026 vai aumentar. Chegou a hora do seu culto de gratidão. Eu creio que você vai fazer. Sempre todo no seu coração vai fazer esse culto, vai prestar esse culto ao Senhor. Apressadamente os pastores foram e encontraram do jeito que estava lá. Então, a gratidão, pense nisso, nos impulsiona a buscar a presença de Deus. Se você não busca Deus, irmão, o Israel do Antigo Testamento vivia reclamando tanto, que ficaram queimados, murmuração. Deus não gosta de murmuração. Eu comentei essa semana, pensando na libertação do povo de Deus do Egito, tem uns que saíram do Egito e ficaram reclamando, dizendo, todos morreram. Aí por que aqueles homens viram o mar vermelho se abrindo, viram os milagres de Deus e ainda ficaram murmurando? Sabe o que é isso? Mente de escravo. A mente do escravo não agradece, só reclama. Só lamenta. Comece a agradecer ao Senhor. Hoje você vai botar o joelho em terra e vai dizer, muito obrigado por tudo ao Senhor. Porque Deus se agrada em tudo, dá graça, está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Então a gratidão que transforma em testemunho. Veja o verso 17, por favor. 17, como eu já falei aqui, e vendo divulgaram o que tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram ficaram admirados e vendo divulgaram. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida, tem divulgado isso. Hoje eu estava conversando com minha esposa, Marisa, e tem um parente nosso da família, pastor Israel, né, filho de um pastor aqui, muito antigo das Assembleias de Deus, aqui em Camaragibe, nesse campo, pastor Bernardo, ele está internado. E ficaram fazer a cirurgia nele, mas não foi feita a cirurgia. E a esposa dele foi passar lá Natal. A família está toda reunida, festejando, né, assim, comemorando, e eles estão no hospital. Ele está lá no hospital, Israel. Aí sabe o que ele está fazendo no hospital lá? Pregando, ganhou 3 almas. Ele está dizendo, ó, já tem 3 almas. Irmão, o crente divulga, diz que Deus é bom. Como é que você está numa enfermaria, está internado, está pregando no Jesus? É porque você não perde tempo. Sabe que tudo as coisas que acontece coopera para o nosso bem. Seja o que for que está acontecendo com você, é para teu bem. Você vai crescer e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Se você crê, diga um amém, irmãos. A gente é mais Senhor, porque comigo, só comigo. Deus tem um projeto na sua vida. E tudo está acontecendo, não é para essa enfermidade, não é para a morte, é para a glória de Deus. Isso me fez lembrar no tempo que eu passei 10 dias internado no hospital com H1N1. Eu aproveitei aquele momento também, preguei a palavra do Senhor. Gratidão que se transforma em testemunho. Então seu testemunho causou admiração. Ó, irmão, o evangelho é contagiante. É impossível você não ter essa alegria. Você tem Jesus Cristo, você fica guardando, você prega a palavra onde você trabalha. Tem crente que parece que é crente do serviço secreto, ninguém sabe que ele é crente. É todo intelectual, todo cheio de dedo, nunca fala do amor de Deus, não diz que Jesus é bom, nem diz que vai morar no céu. Mas tem vergonha do evangelho. Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o 4º ponto. A gratidão vai se transformar em testemunho. Os pastores foram pregar, causou admiração, o evangelho é contagiante. Quando realmente encontramos a Cristo, naturalmente compartilhamos sua história. O Natal é época para testemunhar. Você deu presente a muita gente? Tem um presente muito especial. Eu estava batizando 8 pessoas domingo passado. E naquele momento, conversando com os candidatos, um batismo, estava o pai, a família toda. E eu perguntei, vocês têm Bíblia? E o rapaz disse assim, eu não tenho Bíblia ainda. Eu disse, você acabou de ganhar uma. Aí o pai dele, pastor, a gente vai comprar. Eu estou lendo, pastor, mas é do meu pai e da minha mãe, não tenho ainda uma Bíblia, um adolescente. Você acabou de ganhar uma Bíblia. O diácono Paulo correu, pegou uma Bíblia, a gente já ofereceu e entregou para ele. Irmão, você tem Bíblia? Leia a Bíblia, irmão. Leia a palavra de Deus.
Leia o texto sagrado. E aqui eles obedeceram. Natal é época de privilegiar, de testemunhar. Mas, irmãos, eu quero concluir essa breve reflexão. Em quinto lugar, alegria e gratidão que transforma o coração. Veja o verso 19, por favor. Eu me lembro que uma certa vez na Rádio Guarani, eu estava pregando essa mensagem há muitos anos atrás e me emocionei muito, irmão. Veja o que acontece aqui. Os pastores que foram com medo, medrosos, veja como eles voltaram. Versículo número 19. Eles viram tudo lá, né? Ouviram, se admiraram. Maria, porém, guardava todas as coisas, essas palavras onde? Meditando no seu coração. E o verso 20, toda a igreja comigo? Voltaram então os pastores, por tudo que tinham ouvido, alegria e gratidão que transforma o coração. Vamos repetir comigo? Alegria e gratidão transformam. Se seu coração não lhe impulsiona, você o ano todinho, foi um dia por evangelismo da sua igreja, você não entregou uma literatura, você não presenteou ninguém com... Irmão, pense nisso. Esse céu é exclusividade seu? É você, mais ninguém pode ir? O que é que você anda fazendo? Ô, meu irmão, Natal, a gente aprende com os pastores, que é a divulgação. Eu vi tudo. Você que já teve experiência com Jesus, não fique mais calado. Hoje ainda, quem sabe você vai estar numa festa, você vai dizer para a pessoa, Jesus é maravilhoso. Jesus é alegria. No casamento, lá em Caná da Galileia, acabou a alegria porque acabou o vinho. Mas quem estava lá? Quando Jesus está presente, a alegria não acaba, não. Nessa noite, Jesus está renovando a tua alegria no ser velho. Mas infelizmente, há pessoas que perderam a alegria da salvação. Nada anima mais. Bíblia, evangelismo, oração. O coração anda triste. Davi estava em pecado, quando o coração dele ficou triste. Ele disse, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Que nesse Natal, você possa ter um coração alegre. E se não está, por favor, faça uma oração. Jesus, me dá alegria. E você vai ter a noite mais incrível da sua vida hoje. Com sua família. Com você e Jesus está na sua casa. Não tem lugar para tristeza. Jesus está presente. Alegria e gratidão que transforma o coração. Maria guardava todas essas palavras dos pastores, né? Tem gente que não guarda a palavra dos pastores, mas era bom guardar. Tudo que o pastor viu e ouviu, meditando no coração. Então aqueles pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, e como foi anunciado. Maria, o que simboliza aí? Gratidão reflexiva. Você está guardando no seu coração o que Deus está falando com você hoje? Natal é isso. Ah, pastor, não tem nenhum chester lá em casa, não tem nenhum peru. Natal não é isso. Isso é comercial. Isso é um apelo da mídia. Isso não é Natal. Não estou contra o que você preparou em casa para comer, não. Coma. Agora vá devagar, né? Para não passar mal. E muita gente fica lá na UPA, tá assim, ó, quando eu passo lá na UPA. Comeu tanto o peru que... ou a galinha, sei lá. Vá devagar. Isso não é Natal, isso é escândalo. E ainda você pode passar uma noite muito ruim. Maria guardava no coração interiorização do mistério. Jesus presente, o verbo que se fez carne, não teve contato nenhum com o homem, obra do Espírito Santo, Maria guardava no coração. Pastores, que pode simbolizar gratidão expressiva, que glorifica e louva. Ele começa a exteriorizar o que viu. Ambos os modelos são complementares e essenciais. Você deve guardar no seu coração. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas não esqueça de falar. Você não faz parte do serviço secreto. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique a quem? Irmão, já às vezes o crente fica tão animado nas festas, que parece nem que é crente. O não crente fica até admirado. Será que ele é crente mesmo? Mas está aqui tão bom. E se brincar ainda dá uma golada. Tenha misericórdia, irmão. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Vigia. Todos nós temos que vigiar. Irmão, entendeu o que eu estou dizendo? Não entendeu? Então vá devagar, viu? Aplicação desse último ponto.
O encontro com Cristo no Natal deve produzir tanto reflexão íntima quanto celebração comunitária. Por isso que estamos aqui agradecendo a Deus. O Natal autêntico, igreja, produz uma alegria que expulsa nossos medos mais profundos e uma gratidão que nos transforma em pessoas que buscam testemunhar de Cristo. Os pastores nos mostram o caminho, ouviram a mensagem, creram e foram até Jesus e testemunharam e louvaram. A minha oração é que neste Natal, toda a IEBT, você que está conosco, fundamentado em Cristo, seja um pregador da palavra, seja uma voz que clama no deserto, seja os pés que anunciam as boas obras. Não fique o ano todo calado, como você está, cheio de intelectualidade, cheio de coisa, mas não tem a simplicidade do evangelho, nem prega a palavra. Minha oração final é essa: que este dia, que está falando tanto em Natal, seja um momento para substituir o teu medo em verdade sobre Jesus. Para compartilhar alguém que está precisando que Jesus é importante para você e para aquela pessoa. Vamos ficar de pé. Para compartilhar alguém. Compartilhe Jesus a alguém. Criar um momento em quietude e meditar no mistério da encarnação. E acima de tudo, expressar louvor específico pelo dom de Cristo. A igreja pode inclinar a cabeça nesse momento, fechar os olhos. Tem alguém que está afastado e neste Natal, nessa mensagem, quer voltar? É hora, viu? Faça um sinal, por favor. Quem é a primeira pessoa? Sou eu, pastor. Eu ando um pouco afastado e rebelde. Tudo isso eu recebo, eu reconheço. E ando calado, meu testemunho tem sido fraco. Eu não ando falando. Você agora ouviu a palavra. E você quer ser semelhante aos pastores. Alguém que gostaria de voltar? Não vou insistir, mas a mensagem é oportuna. Jesus, Ele quer habitar no teu coração e quer fazer morada. A minha oração é que, como os pastores, sejamos inundados com alegria transformadora e que nossa gratidão nos leve a pregar sua palavra, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Diga para o seu irmão: Natal abençoado, com você e sua família.